Se tu não sabe o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, não adianta tu ficar putinho. Não adianta. Então vem descobrir o que está acontecendo lá. Moscou, né, a Rússia, reconheceu duas repúblicas autônomas, a Lugansk e Donetsk. Então são estados autônomos de maioria russa. Esses estados autônomos, eles são fruto de um golpe de estado que aconteceu na Ucrânia em 2014, que derrubou o Viktor Yanukovych. Então temos algumas considerações sobre o Viktor Yanukovych. Anterior à eleição dele, a Ucrânia ela já vinha se aproximando da União Europeia. Com a eleição do Viktor, ele mesmo defendia essa aproximação com a União Europeia, mas também falava que a Ucrânia deveria manter boas relações diplomáticas, uma política de boa vizinhança ali com a Rússia, para a Ucrânia ficar neutra. Só que chegou um momento que o Viktor priorizou a aliança com a Rússia, porque é óbvio, ele não é idiota, olha o tamanho da Rússia, tu não iria querer um estado do tamanho da Rússia, com a força militar que tem, com o Putin, né? Vai que o Putin fica meio putinho com a Ucrânia e tente invadir o Estado. Então ele priorizou essa aliança com a Ucrânia. Além disso, em 2013, a Ucrânia estava sofrendo com uma forte estagnação econômica, então estava em crise. A Ucrânia, ela rejeitou um acordo que estava sendo estudado, estava sendo proposto pela União Europeia, um acordo de cooperação entre a Ucrânia e a União Europeia, e também aceitou empréstimos do governo russo, se aproximando ainda mais de Moscou. Esse governo do Viktor Yanukovych aí, ele também teve alguns casos de corrupção, né? Como todo bom governo do leste europeu, né? E ele também tentou mudar a Constituição algumas vezes ali. Então ele não era muito flor que se cheirasse, né? Mas não era uma flor tão fedida assim. E daí eclodiu uma série de protestos. O Euromaiden, não é o Iron Maiden, não. É o Euromaiden. E nesses protestos haviam desde de partidos e pessoas social-democratas até grupos neonazistas. O Iron Maiden, então, vai fazer uma turnê pela Europa, né? O Euromaiden participou dos protestos, inclusive. Não, mentira. O Euromaiden, então, ele conseguiu finalmente depor o Viktor e daí assume um novo governo na Ucrânia. Esse governo, então, ele tem apoio dos Estados Unidos e tem apoio da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é a OTAN? Então, a OTAN nasce como uma sigla, um órgão para se proteger de ataques e invasões soviéticas. Esse grupo falava que se a União Soviética invadisse ou atacasse um dos estados, estaria entrando em guerra com todos os estados que fazem parte da OTAN. E obviamente o comando de quem que era dos Estados Unidos, né? Todos os generais que ocuparam a chefia da OTAN eram generais dos Estados Unidos. E visava também como uma consolidação da doutrina Truman. Tu não sabe o que é a doutrina Truman? Então calma que eu te explico. Foi simplesmente uma doutrina, um plano político dos Estados Unidos para conter o avanço do comunismo durante a Guerra Fria. E a União Soviética também tinha um pacto, o Pacto de Varsóvia, que foi proposto em 1955, né, para a União Soviética, os estados ali se protegerem da OTAN, dos Estados Unidos e da Europa. Então foi uma reação à criação da OTAN. O Pacto de Varsóvia teve fim em 1991. Então, a partir de 1991, os Estados Unidos começou a crescer o olho ali na região, né? Começou a querer ampliar a sua influência por ali. Mas vamos retroceder um pouco e vamos voltar ao golpe. Então a reação russa ao golpe foi a ocupação da Península da Crimeia, que é uma península ali na Ucrânia, que é uma área estratégica, porque tem acesso ao Mar Morto. Mar Morto é aquele mar que secou lá e morreu. Não, mentira. E essa região da Crimeia, ela foi cedida da Rússia
para a Ucrânia em 1954. Então fazia parte do território russo. Bom, mas tudo bem. Depois dessa ocupação russa e tal, em represália ao golpe que se teve em 2014, foi feito um referendo com a população da Crimeia, que também é maioria russa, para que a região da Crimeia voltasse a pertencer ao domínio russo. Então Kiev, agora com um novo governo, passou a confrontar essas repúblicas. Enfim, estourou uma guerra civil lá na Ucrânia, a coisa foi feia. E aí foi feito um pacto em Minsk, na Belarus, ou Bielorrússia, acordando então referendos para as regiões autônomas e tudo mais. Só que o governo ucraniano continuou sendo usado pelos Estados Unidos como um cordão militar contra Moscou. E a Rússia não tolerou isso. Até porque em 1989, ainda quando havia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o George Bush pai e o seu secretário-geral, o James Baker, fizeram um acordo com o Gorbachev, que era o presidente na União Soviética, que a OTAN não avançaria, abre aspas, nenhuma polegada para o leste, fecha aspas, e as suas fronteiras originais iriam se manter, né? Ou seja, a OTAN não avançaria em direção ao território russo. Tudo mentira! Tudo mentira! Porque em 1991, quando teve fim o Pacto de Varsóvia, a OTAN e a Europa e os Estados Unidos, num triângulo sensual, incorporaram ali a Estônia, a Lituânia e a Letônia, antes repúblicas soviéticas, foram incorporadas nessa aliança militar. Então tudo bem, tu pode não gostar do Putin, é um governo tenebroso, comanda a Rússia há anos, foi o segundo presidente depois que acabou a União Soviética, ele se mantém, se perpetua no poder cada vez mais, ok, pode ser uma ditadura, ok, concordamos, mas há um interesse muito grande dos Estados Unidos naquela área, porque ali daquela região da Crimeia e de, como é que era o nome mesmo? De Donetsk, Lugansk, não sei mais o que, por aquela região passa gasodutos que alimentam a Europa de gás natural, então é uma área estratégica, e quem tiver o domínio daquela região ali, vai ter o domínio da Europa, porque vai controlar o fornecimento de gás natural, de energia para a Europa. Então não adianta ficar putinho com o Putin, porque os Estados Unidos também não é flor que se cheire. E tá todo mundo putinho com o Putin, que ele tá invadindo a Ucrânia, blá blá blá. Só que ninguém fica puto com os Estados Unidos quando invade um país do Oriente Médio, em nome da democracia, contra o terrorismo, procura de armas nucleares em países miseráveis que a população não tem um prato de comida, eles vão ter arma nuclear agora. Então é óbvio, esse cenário geopolítico é uma história lamentável. Tchau.